Boa noite a todos. É sempre uma alegria estar aqui no Kardec. Gosto muito de fazer palestra aqui, uma energia boa, uma energia gostosa. A casa está sempre lotada. Mês que vem vou estar lá, no Francisco de Assis. Muito bom fazer palestra lá também. Bom, é sempre bom fazer palestra, né? É muito gostoso poder trazer um pouquinho de informação para vocês, tentar aí abrir um pouquinho a mente, clarear as ideias. Hoje eu vou falar sobre a sombra. Eu já devo ter falado sobre esse assunto aqui, talvez pincelando superficialmente, mas hoje eu vou correr o risco de repente, eu estava com medo de explorar esse assunto de uma forma mais didática, de uma forma mais profunda, e de repente fazer uma palestra chata. Porque o que eu vou falar aqui hoje é sobre psicologia. Ah, mas no centro espírita falando de psicologia? Sim, claro, óbvio. Né? Porque a gente tem que entender um pouquinho da nossa mente, para a gente não ficar jogando toda a culpa no obsessor, né? Coitado. Né? Hoje eu vou tentar livrar a barra, né? Dos nossos espíritos, dos nossos amigos, né? Que talvez não tenham tanta iluminação. E que se parecem tanto com a gente. Hoje eu vou tentar fazer com que você se responsabilize pela sua vida e pare de ficar jogando a culpa no outro e também no obsessor. Eu vou falar disso, eu vou aprofundar um pouquinho mais, mas eu tenho notado o quanto a gente tem tomado posse de algumas muletas para facilitar a nossa vida. A gente fala tanto, outro dia eu ouvi uma frase de uma pessoa que me fez pensar e foi o que plantou a semente para essa palestra de hoje. A pessoa falou assim para mim: o meu obsessor não me deixa fazer nada. Eu falei, misericórdia. Como é que o meu obsessor não me deixa fazer nada? Então aí a gente está indo para o meu obsessor, a minha depressão, é tudo meu. E aí eu vou me tomando de muletas para a vida ficar mais leve. Porque a partir do momento que tem alguém, alguma coisa, alguma instância, seja ela qual for, que me segura, me prende, aí eu não preciso mais fazer nada mesmo, né? Porque eu tenho justificativa para isso. Ah, então quer dizer que você vai falar que não existe obsessor? Não é nada disso. Né? Eu vou me pontuando em alguns momentos aqui, né, até para já me defendendo de algumas situações, né? Para depois chegar lá na frente e não ler lá o comentário, a palestrante falou que não existe obsessor. A palestrante falou que não existe depressão. Não é nada disso. Tá? Se você tem depressão, você vai tratar. Se você realmente está sendo obsediado, você vai vir no centro fazer um tratamento, vai estudar, vai ver o que é isso para sair dessa frequência. Né? Mas o que tem acontecido é o quê? A gente tomando posse dessas situações para não tomar um rumo na vida, para não assumir a responsabilidade das coisas que a gente quer. E para a gente começar a falar desse assunto, então, a busca pela própria sombra, está passando aí ou eu passo aqui? Eu passo aqui? Eu queria explicar um pouquinho. Então, como eu disse, tem algumas frentes aí da psicologia que não concordam com o inconsciente. Tá? Quem aqui sabe o que é inconsciente, levanta a mão. Quem já ouviu falar? Tá, quem não concorda que existe inconsciente, levanta a mão. Ninguém vai levantar agora, porque eu falei isso, né? Então, eu queria explicar um pouquinho sobre a estrutura da psique. O que é a psique? É a nossa mente, tá? Psique em latim é alma. Então, somos nós. Quem somos nós? Como é que a nossa mente se divide? Eu vou tentar ser claro, mas não ficar me prendendo a muitos termos para não ficar chato o assunto, tá? Então, a estrutura da psique é como um iceberg. A gente tem o consciente e o inconsciente. Percebam que o consciente é pequenininho, né? O que é o consciente? É tudo aquilo que não está indo. É tudo aquilo que eu conheço sobre mim mesmo. Então, quem é o Tiago? Quem sou eu? Minha idade? O que é que eu faço? Com quem eu vivo? Com quem eu trabalho? Tudo aquilo que eu tenho consciência de mim. Tá? É o meu ser consciente. E o inconsciente é tudo aquilo que eu não conheço sobre mim,
e que foi rejeitado pela minha consciência. Tudo aquilo que eu tenho, que vem para a minha consciência, que o meu olho vê, o meu corpo sente, mas aquilo ou é muito assustador para mim, ou não é do meu interesse, ou eu não concordo, ou eu não gosto, eu jogo para o meu inconsciente. Né? E aquilo fica ali. Aquilo fica. Tem algumas outras teorias aí que não concordam com isso. Acham que isso vai embora. Tá? Eu não estou aqui para falar se está certo ou se está errado. Estou dizendo que eu concordo. Tá? Então, eu vejo ali o inconsciente com todas essas informações. Esse espaço ele é muito maior do que a própria consciência. A gente costuma dizer que o consciente é 5%, enquanto que o inconsciente fica com 95% do assunto, tá? Vamos ver se eu consigo passar agora. Não vai. Eu acho que vai ter que ir passando lá. Então, lá em cima, na consciência, eu tenho os meus pensamentos, sensações, reflexões, tudo aquilo que eu penso, que eu acredito, que eu acho, tudo que eu estou falando aqui para vocês hoje está na minha consciência. Tá? Tem também a minha persona, que é aquele ser, aquele personagem que eu crio para viver a vida. Tá? Então, o Tiago que está aqui agora falando para vocês, é óbvio que não é o Tiago que está na mesa com os meus amigos numa festa, porque senão eles não iam me suportar. Não é? Imagina eu falando assim, de forma séria, né, com a cara séria, numa postura, num tom de voz. Então eu preciso criar um personagem, o que não quer dizer que é falso. Tá? Eu preciso criar essa estrutura aqui, esse personagem, para vocês acreditarem em mim, para vocês terem confiança em mim. Assim como o personagem Tiago Amigo está lá fazendo a parte dele de outro modo. Nós criamos personas o tempo todo. Tá? Então você não é a mesma pessoa no seu trabalho, você não é a mesma pessoa na empresa, na sua casa. Assim como você não é com seus amigos. Então em cada lugar a gente tem a nossa persona. E essa persona está na consciência. A gente precisa só tomar cuidado para não ficar identificado com a persona. São aquelas pessoas que não conseguem soltar o profissional e vai levar o profissional para casa. E aí começa a confundir tudo. Né? Acontece muito quando a mãe acaba de ter filho, né? Estava grávida, teve o bebê, aí ela tem que voltar a trabalhar 4 meses depois. O que acontece? Ela leva a mãe para o trabalho. Aí ela começa a criar um monte de conflito na cabeça dela. Né? Então a persona está aí na consciência. Enquanto isso, no inconsciente estão lá os medos, as lembranças, as emoções, os desejos reprimidos, as fantasias, compulsões e a sombra, que é o que a gente vai abordar já já. Tá? Então tudo isso está aqui, ó. Está lá no seu inconsciente. Então aquela situação que você passou de infância, que você não se recorda claramente, que não é uma coisa que você fecha os olhos e passa como um filme na sua mente, e muitas vezes você não se recorda de forma alguma, não se recorda de jeito nenhum. Tá indo agora? Tá. Então deixa eu voltar mais um aqui. Isso. Isso, todas essas informações que estão no inconsciente, elas estão o tempo todo influenciando a consciência. Por isso que eu coloquei essas setinhas vermelhas aí, de baixo para cima. Essas informações, elas estão o tempo todo cutucando a consciência. Né? Por isso que muitas vezes eu questiono o livre-arbítrio. Tá? Ah, você tem o livre-arbítrio, você fez porque você quis. De repente, você estava tão influenciado por esse conteúdo aqui, ó, que dói, que machuca, que a gente não quer saber, que nos remete a sofrimento. Porque se não remetesse a sofrimento, estava lá na consciência. Estava bom, estava legal, estava confortável. Né? Aí a partir do momento que está aqui, ó, está cutucando a consciência. E aí começa a cutucar, cutuca, né? Como isso afeta a nossa vida? Olha lá. Vamos imaginar essa cena. Uma mulher triste, chorando no canto e dizendo: eu sofro demais no meu relacionamento, meu marido me trai,
me engana, me agride fisicamente, mas eu não consigo separar dele. Eu escuto isso toda semana, quase todos os dias. Eu não sei o que acontece e eu não consigo me separar dele. Aí entra quem? Tem o obsessor que me segura com ele, que me prende com ele. Tem uma amarração, tem um trabalho, tem isso, tem aquilo. Tem alguma coisa que me prende com ele. Ela sabe que é uma força maior. Por quê? Porque ela não tem força, ela não tem coragem, ela não consegue dar o primeiro passo para resolver essa situação na vida dela. Resolver seja do jeito que for, ou separa, ou vai buscar alguma ajuda para resolver isso, mas ela não consegue. Outro dia eu escutei assim, ele me bateu, mas ele me bateu porque é um homem muito sofrido. Não tem força para tomar uma atitude. Aí vem lá alguém que não tem nenhuma gota de empatia e fala assim, mas sem vergonha, porque deveria tomar uma postura, se apanha porque gosta. Quantas vezes a gente escuta isso, né? Empatia zero, não consegue se colocar no lugar do outro. Este é o conteúdo consciente, é a informação que ela consegue passar para a gente, tá? Ela chegou lá para mim, no meu consultório, me dizendo isso. Aí quando a gente fuça, a gente busca, a gente começa a cavucar esse inconsciente, olha lá o que a gente encontra. Sempre ouvi que homem não presta, que casamento é sofrimento e que ninguém pode ser feliz. Também vi meu pai agredindo a minha mãe e não recebi carinho na infância. Olha o inconsciente gerando uma força para impulsioná-la a não tomar uma atitude em relação à situação que ela vive. Então vocês conseguem ver isso? Ela está lá vivendo uma situação consciente, porém existe uma força aqui de baixo para cima direcionando ela nessa direção, para que ela não tome uma atitude. Outra situação. Não consigo arrumar um trabalho legal e quando consigo, acabo fazendo alguma coisa errada e sou mandado embora. Essa é a informação consciente. E no inconsciente a gente encontra. Meus pais sempre disseram que eu nunca seria ninguém na vida e que eu sou uma vergonha para a família. A criança que compra essa informação, que é contaminada com essa informação, obviamente não será um adulto de sucesso. Obviamente vai criar situações, ela pode até conseguir um emprego legal, pode até surgir uma oportunidade. Mas se ela seguir nesse ritmo, ela vai criar alguma situação no trabalho dela para ela ser mandada embora. E ela vai repetir isso inúmeras vezes. É um sem fim de vezes. Porque a crença dela é essa. E os pais sempre disseram que ela não seria ninguém, que seria uma vergonha para a família. Olha lá, ó. Quem já passou por isso? 3 horas da manhã, você abre o olho lembrando do boleto. E eles se acumulam. E cada vez ele vem maior. E quanto mais você ganha, maior ele fica, né? Óbvio, porque você muda seu padrão de vida, você vai gastar mais no cartão. Olha lá. Me embolei de novo nas dívidas. Não sei mais o que faço para conseguir pagar minhas contas. Atitude consciente. Enquanto isso, olha o inconsciente cutucando. Dinheiro não traz felicidade. E aquela frase conhecida por todos nós, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Olha lá, a crença limitante. Acreditou nisso, comprou essa ideia e chegou no fim do mês, ele até conseguiu economizar e ele fez as contas, ele falou assim, vai me sobrar R$1.000 esse mês. Naquele dia, ele faz uma atrapalhada no trânsito, bate o carro e fica em 1.005 para arrumar. Gente, isso acontece. Acontece muito, acontece todos os dias, acontece com um monte de gente. A pessoa fala isso para mim, fala assim, eu não sei o que acontece. A conta que eu fiz ia sobrar 1.520. Acontece alguma coisa que aquele dinheiro exato vai embora. A crença, mas ele bateu o carro sem querer. Não bateu o carro sem querer.
O inconsciente dele estava direcionando ele o tempo todo para aquela batida. Isso não é esoterismo, isso não é misticismo, tá? Isso é física quântica até. O carinha lá que perdeu o emprego, a atitude errada que ele teve no trabalho, o cara é super honesto, o cara é super dedicado, ele é um ótimo profissional, é super atento. Aí o chefe dele elogiou ele, falou: cara, você está indo muito bem. Pronto. Ativou o complexo, ativou o gatilho lá no inconsciente. Naquele dia, ele comete um erro que dá um prejuízo absurdo para a empresa e é mandado embora no final da tarde. Mas ele não quis, coitado, ele não sabia o que estava fazendo. Realmente ele não sabia, ele estava sob a força do inconsciente, sobre a força daquela crença que a gente falou agora há pouco. E o que acontece quando não identifica as coisas em mim? Até aqui, a gente mostrou a atitude consciente e o motivo daquilo, apontando no inconsciente, certo? Então a gente viu a situação e o gatilho. Só que a gente faz isso. A gente consegue identificar fácil. Porque se fosse fácil, estava todo mundo feliz e contente, a gente não estava aqui agora, né? Aqui a gente está buscando informação, buscando cura, buscando ajuda, né? 99,9% de nós não sabemos quais são os nossos gatilhos. Por quê? Porque está no inconsciente, a gente não tem acesso a isso. Está guardadinho lá, está protegido. Está totalmente guardado a 7 chaves, escondido, porque isso assusta, isso nos amedronta. Então, eu jogo tudo em cima do outro. Aí chego irritado, olha só. Atitude consciente do cara lá que perdeu o trabalho porque fez tudo errado naquele dia que ele foi elogiado. Ele não sabe que o que aconteceu foi porque no inconsciente dele, os pais, ele não sabe a força que o pai e a mãe teve ao escorraçá-lo, ao jogá-lo para baixo, ao não incentivá-lo. Ele chega bravo em casa, irritado. Isso quando ele não passa no bar antes para beber umas, né? Para ter coragem de chegar em casa e falar que foi demitido. Aí ele chega em casa, numa energia, imagina, né? Que lindo que vai ser isso. O drama. E é um drama, gente, que acontece todos os dias, o tempo todo, em inúmeros lares. É uma coisa absurda o quanto eu vejo isso acontecendo. A gente acha que está muito distante da gente, que a gente está aqui, todo mundo bem, num lugar bem localizado, um centro bacana, todo mundo empregado, todo mundo feliz e contente. Mas a realidade é outra, é completamente diferente. A gente vai buscar isso um pouco mais distante da nossa realidade e a gente se assusta com o que existe. E aí essa pessoa chega e joga tudo isso, que ela não sabe de onde vem, essa raiva, esse rancor, que não é com a pessoa que está ali, é com ela mesma. Porque ela sabe, no fundo ela sabe que tem uma informação no inconsciente o tempo todo direcionando ela para o erro. Olha lá, jogo tudo em cima dos outros. Aí a esposa também, coitada, estava lá, chateada, preocupada com as contas, preocupada com a vida, preocupada com um monte de coisa, e ele vem e despeja um monte de coisa em cima dela. E assim, a gente vai criando essa rede de ódio. É óbvio. Como é que pode ser diferente disso? Então a gente vai ativando o complexo um do outro. Então eu estava lá no meu trabalho, aconteceu alguma coisa muito chata, saí irritado, peguei a andaló num trânsito horrível, saí buzinando, saí passando na frente de todo mundo, não dando seta. Aí vou buscar meu filho na escola e faço o favor de parar em fila dupla. Eu acho interessante que a gente é ótimo para julgar. A gente liga lá o Jornal Nacional, aí a gente assiste que corrupção, e não sei quem lá roubou não sei quantos milhões, desviou dinheiro da saúde, e fez isso, e fez aquilo, e a gente fica impressionado com a atrocidade disso. Só que aí a gente vai e para em fila dupla. Aí a gente vai e pede, você trabalha numa empresa grande, que paga você vai viajar, e a empresa vai pagar o teu almoço, você pede um recibo a mais. Tem como você aumentar aí um pouquinho?
E aí você pega aquele dinheiro para você. Qual que é a diferença do que você está fazendo com a corrupção que o outro está fazendo lá, em Brasília? É a proporção só. Porque é corrupção do mesmo jeito. É roubo do mesmo jeito. Quando você aceita o troco errado, você está roubando do mesmo jeito. E aí você está ativando sua sombra. Ah, mas o Brasil é difícil, a gente paga tanto imposto, né? O fulano lá em Brasília roubou 1 milhão, por que eu não posso pegar R$ 5 a mais no troco? E a gente vai dando justificativa para o nosso erro, porque fulano roubou 100, eu não posso pegar 2? Não pode. Por quê? Porque senão você vai estar errando do mesmo jeito. Quando você, lá na empresa que você trabalha, você dá um jeitinho de facilitar a vida de alguém, você está tendo a mesma atitude daqueles caras que receberam propina para passar lá a obra, lá, a usina que estourou em Brumadinho. É a mesma coisa. Você está participando, você está colaborando do mesmo jeito. Às vezes a gente acha que não tem problema, imagina. Que palestrante louco falando um negócio desse? Bote a mão na sua consciência. Some. Faça a soma de quantos trocos você não devolveu. Faça a soma de quantos recibos a mais você pediu para receber um pouquinho da sua empresa. Você vai se assustar com a sombra que existe dentro de você. Porque dentro de todos nós existe um invejoso, um ladrão, um bandido, um fofoqueiro, um mentiroso. Quando a gente assume essa sombra, ela diminui. E a gente fica atrás do quê? Da luz. A gente quer ser iluminado. A gente vem para o centro em busca de luz. Aí eu venho e ofereço para vocês a sombra, né? Eu gosto de fazer essas palestras assim, que as pessoas ficam me olhando com um olhão assim, ó. Porque é justamente isso que eu quero cutucar em vocês. É colocar a responsabilidade na tua mão, para que você pare de ficar apontando só o outro. Que você pare de ficar ali impressionado com o roubo lá, a corrupção. Meu Deus, desviaram dinheiro da saúde. Como pode? E aí você que não precisa, vai lá no postinho buscar o seu remédio. Pede para o médico, que é seu amigo, trocar a receita. Você tem grana para comprar, mas você vai pegar lá de quem não precisa. Porque é mais fácil, todo mundo rouba, por que eu não vou? Tudo bem. E quando é que você vai começar a fazer a diferença? Ah, mas eu vou fazer, ninguém vai ver. Claro que ninguém vai ver. Você vai ver. E assim, a gente começa a mudar essa energia até atingir o alto patamar, até atingir o topo da pirâmide, com a nossa atitude. Não vamos esperar vir de cima, porque não vai vir, a gente sabe que não. A gente vai começar a construir aqui, é agora, é aos poucos. É a partir de hoje, você botar a mão na sua consciência e pelo menos parar de parar em fila dupla, né? No mínimo. E aí depois, aos poucos, você vai tomando essa consciência e isso vai pesando para você. Ok, já entendi. Eu coloquei isso para mim mesmo, porque senão eu fico aqui meia hora falando a mesma coisa. Como mudar a minha vida? Olhando para o seu pior lado, né? Olha lá, sou tão boazinha, faço caridade, ajudo todo mundo, estou sempre à disposição de todo mundo. Tá, ok, lindo, maravilhoso, exemplo. Mas quanto você faz isso só para o seu amigo ficar te devendo alguma coisa? Né? Quantas vezes você aquele amigo que fala assim, eu pago tudo para os meus amigos, quando saio eu sempre vou lá pagar conta escondido, tá? Mas e aí? Aí você manda uma mensagem para o seu amigo, ele não responde, pronto, acabou a amizade, já bloqueia. Aí você já vai sair falando, nossa, porque eu me dou. Escuto tanto isso. Eu me dou e não recebo nada em troca. Falou isso, já acabou tudo, né? Tudo que fez já foi por terra. Porque se fez esperando uma troca, que grandiosidade tem esse feito, né? Ah, mas eu doei 10 cestas básicas. Ótimo. Você olhou para a cara da pessoa que estava doando a cesta básica ou você só doou? Ah, mas eu faço isso, faço aquilo, vou no centro. Beleza.
Mas aí você vem aqui no centro, quando você senta, você cumprimenta a pessoa que está do seu lado? Né? Tem gente que sabe falar 4 idiomas, mas não consegue dar bom dia no elevador. E isso, gente, somos nós. Eu não estou falando de você, eu estou falando de mim, eu estou falando de todo mundo aqui. Todo mundo aqui tem esse perfil, né? De ir lá, fazer muito, mas não conseguir ter o contato, ter o tato, ter o olhar, ter a empatia, ter a capacidade de enxergar a pessoa como uma pessoa, né? Acha que ir lá doar a cesta básica só vai fazer grande diferença na vida dela. É caridade? É lógico, é para doar mesmo. Mas o que mais que você pode fazer olhando no olho? O que mais que você pode fazer encostando, ajudando, ouvindo aquela pessoa? Quando o seu amigo vier falar com você, não se preocupe em dar opinião. A gente está muito preocupado em dar opinião e julgar, né? Ah, eu acho que você não devia fazer isso, eu acho que você devia fazer aquilo. Eu acho que você devia tomar outra atitude. O teu amigo não perguntou isso para você. Ele só quer falar, escuta o que ele está falando. Presta atenção, tenha a humildade de calar e ouvir. Para de dar a sua opinião quando não pedirem. E a gente fica nessa, né? A gente fica no nosso altarzinho lá, de espíritas que leem, né? Que estudam. Eu vou no centro toda segunda. Aí parece que é gostoso ouvir espírita falar. Eu costumo sempre... chegou um momento da minha vida que eu parei de dar opinião, comecei a observar. É gostoso, a gente aprende. E aí eu escuto a fala, e me parece que nós espíritas estamos num morrinho um pouquinho mais alto e lá é mais iluminado, né? Vocês percebem isso? Parece que a gente entende mais da vida, que a gente aceita a morte, que a gente sabe que não vai morrer, que tem um lugar lindo nos esperando ou não, e que a gente entende muita coisa, e aí a gente se sente muito à vontade para dar opinião, para falar o que acha, para não vou, né? A gente fica assim, não vou me rebaixar lá e ficar ouvindo isso. Eu já vou dar a minha opinião e já resolvo esse problema. Né? Mas será que é isso? O que será que está acontecendo com a gente? Que a gente está ficando tão robótico e tão menos humano cada dia mais. Né? Você vê lá, você vai no restaurante, você olha em volta, não tem ninguém conversando. Está todo mundo no celular. E a gente está cada vez mais robótico, cada vez menos humano, com dificuldade de ouvir, de entender, de aceitar, de compreender, de aceitar o outro como ele é. Né? Porque às vezes a pessoa faz uma coisa lá errada, não serve mais para ser meu amigo, e vou embora, viro as costas. Porque de repente sou muito especial para esse amigo, né? Justo eu que paro em fila dupla, que pego o recibo a mais, que, enfim, né, que faço tudo isso. Mas, como eu faço isso e ninguém sabe, eu estou melhor. Estou ali, estou em cima, estou lá no morrinho iluminado, né, com os meus livros e com toda a minha sabedoria. Mas aí quando eu olho para dentro, eu vejo um ser humano machucado, dolorido, que faz esse monte de coisa errada e que não tem coragem de assumir. Que tipo de coisa? Fofoca. Quem não gosta de uma fofoca? Se você falar que não, além de fofoqueiro, você é mentiroso. Todo mundo gosta de fofoca, né? Alguém vem, nossa, tem uma coisa para te contar, até coça, né? Meu Deus, não me fala. Quando a Andréia, minha esposa, fala isso para mim, eu já falo, não me fala isso, porque você me atrapalha, eu não consigo nem trabalhar. Eu vou ficar querendo saber o que é. Me adianta o assunto. E ela é mestre de fazer isso, viu? Não, eu te conto à noite. É 10 horas da manhã. Mas não é possível. Não, peraí que eu estou levantando umas informações. Gente, não é fofoca, tá? Às vezes é. Peraí que eu estou levantando umas informações. Mas por que me falou antes de ter as informações todas? Por que não deixou para falar depois? Porque coça, gente. A gente gosta disso. Todo mundo gosta. Mas a gente tem que evitar. Porque sempre quando a gente faz uma fofoca de alguém, a gente está iludindo alguém. Quando eu faço uma fofoca para você, eu estou me comprometendo com você para diminuir alguém. E a partir do momento que eu estou te contando uma fofoca, eu acredito, eu estou combinando com você que você concorda comigo. E ali a gente forma uma intriga.
Ali a gente começa a fazer, que é o próximo. Olha lá, ó. Olha lá que a gente começa a fazer. E aí a gente não sabe o que essa coitada aqui, ó, tem lá no inconsciente dela. Quais são os gatilhos, os complexos, o que ela passou, o que ela viveu. E ali a gente começa a gerar aquela rede de ódio. Eu estava falando para vocês agora há pouco. Tudo isso está interligado. Nós não fazemos ideia do quanto a gente machuca o outro com o olhar atravessado, com o nariz torto. Torcer o nariz para a pessoa, fazer fofoca. Algo que acontece muito. Lá no seu trabalho, você está lá 15 anos com a mesma equipe, entra alguém novo. Pronto, olha lá. Você nem conhece a pessoa, mas você já não gosta dela. Porque ela faz uma coisa diferente de você, ou pior, porque ela faz melhor que você. De uma forma mais moderna, mais rápida, mais econômica. Pronto. Aí ao invés de você ir lá tentar aprender com ela o que ela está fazendo, não. Que isso? Acha que eu vou ter humildade para isso? Eu vou queimar ela para meu chefe mandar ela embora. Para a gente voltar como a gente estava antes. Estava tudo tão tranquilo. De repente essa louca veio querer ocupar um espaço que não é dela. De onde veio essa abusada? Gente, eu estou falando alguma atrocidade aqui? Vocês nunca ouviram um caso assim, né? Já ouviram na casa de alguém, né? Nunca passaram por isso, nunca fizeram, né? Eu entendo. A gente faz isso. Olha lá a mentira. Nariz do Pinóquio. A mentira que a gente vive, que a gente cria, as omissões que a gente faz, né? O recibinho que você pegou lá do almoço mais caro, que não era mais caro, mas que você fez passar por ser, tá aí, ó, encaixa na mentira. Encaixa no roubo, encaixa na mentira, encaixa num monte de sombra nossa aí, né? Como você mesmo tem atrapalhado a sua vida com isso tudo? Tem muita gente que me pergunta assim, ó, lá na clínica, como que eu faço para ter autoestima? Autoestima, primeiro, o que é autoestima? O que é estima? Tem um amigo que eu gosto muito. Por que eu gosto dele? Porque ele me trata bem, porque quando eu mando mensagem ele me responde, porque quando eu estou precisando de ajuda ele me dá atenção, porque ele mostra que gosta de mim. Então por que é que eu não tenho autoestima? Porque eu não gosto de mim. E por que é que eu não gosto de mim? Porque eu não estou fazendo o que eu precisava fazer para gostar de mim. Quando eu fico ali, ó, deitado no sofá, deixando de fazer aquilo que eu preciso, porque é mais cômodo, porque é mais gostoso, porque quando eu vi o dia já passou, eu estou deixando de gostar de mim. Como é que eu posso ter autoestima se eu não consigo ter iniciativa para fazer as minhas coisas? É difícil? É lógico que é difícil. É. Você estudar é difícil. Você pegar um livro para ler é chato. Por quê? Porque a gente tem coisas muito mais legais para fazer. É óbvio que é muito mais gostoso você pegar o Netflix, ligar lá numa série boba, um pacote de pipoca e uma garrafa de refrigerante e ficar lá assistindo. É claro que é. Mas aí depois não dá para você ficar reclamando que a sua vida não foi para frente. Não dá para você ficar reclamando e botando a culpa no coitado do obsessor, que nem está lá e que não tem nada a ver com a história. E que se tiver, encontrou um terreno forte, um terreno fértil para estar. Por quê? Porque você também não está com coragem. Porque você também está com preguiça. Porque você está deixando para depois. Eu costumo dizer que a gente tem que viver sempre imaginando que a gente vai morrer amanhã. E o meu medo é morrer feito um idiota. É morrer e olhar para trás e falar, meu Deus, o que é que eu fiz da minha vida? Eu não tive coragem de levantar daí, ó. Por quê? Porque estava ruim? Não, porque estava bom. Estava bom, meu sofá é super confortável. Inclusive ele fez até um ninho assim, né? A gente fala, ela fala, sai do seu ninho. Fez um buraquinho lá, tão gostoso e acomodado que é. Mas e aí? E aí? Aí eu vou olhar para trás e vou ver as séries que eu assisti. Mas e o quanto eu busquei, o quanto eu corri atrás? Aparece sempre alguém para mim e falar assim, ó. Ah, eu não consigo um emprego melhor. Tá bom, ok. A minha pergunta é sempre, a que vem depois é sempre essa. Você está correndo atrás? Ah, não. É difícil. O país está em crise. Ó que bênção. Ó que muleta maravilhosa. O país está em crise. Para que ela vai mandar um currículo? Vai que ela corre o risco de achar um trabalho, né?
E aí, vai fazer o que com esse trabalho depois? Você vai ter que trabalhar. Olha que peso que vai ser isso. Né? Ah, mas eu estou nessa situação aqui que eu não estou gostando. Tá, o que você está fazendo para mudar isso? Nada. Ah, entendi. Ah, mas eu estou gorda. Tá, você parou de comer? Não. Você está indo na academia? Ai, é tão difícil. Claro que é difícil. Se fosse fácil, gente, pelo amor de Deus. Mas e como é que vai poder reclamar que está gorda? Está gorda mesmo, vai ficar cada vez mais até explodir. Tem que tomar uma atitude. Tem que tomar uma atitude, gente. Tem que tomar um rumo, né? Porque senão, olha lá, a atendente, maravilhosa, irritada, cheia dos complexos, tomada pela sombra, mas ela não tem consciência disso. Aí você, infeliz, vai lá passar por ela. Primeiro que ela nem olha para tua cara e já pede o teu documento, que é aquela voz clássica que parece que é sempre a mesma atendente em todo lugar. Esses dias eu tive que viajar com pressa. Precisei comprar uma passagem rápida, tudo assim, aquelas coisas que acontecem na vida da gente que é para ontem. E não conseguia comprar no cartão de jeito nenhum, porque é assim, né, que funciona. É óbvio, não é só com vocês, é com todo mundo. E aí eu falei, achei não sei como, que eu nunca tinha visto isso, um jeito que você compra, você corre na lotérica para pagar. Lá pela Azul. Comprei lá uma passagem que achei um valor absurdo. Corri, claro, porque estava perto, né? Corri lá na lotérica para pagar. Cheguei lá na lotérica. Naquele mesmo dia, era a formatura da minha enteada. Minha digníssima esposa, belíssima, dentro do carro, toda maquiada, com o cabelo pronto, me esperando. Cheguei lá, uma fila de 40 minutos. Falei, não é possível. Aí você vê que é. E você não tem outra opção a não ser enfrentar aquela fila. E mandando mensagem, né? Meu amor, tô indo. Aí o celular acaba a bateria, óbvio. Ok, 40 minutos de fila, eu com o papelzinho na mão, porque eu sou chato e sistemático. Então eu já imagino que eu vou esquecer, que eu vou perder. Então eu já saio de casa com tudo na mão, anotado. Cheguei lá e entreguei para a atendente lá da lotérica. Falei, ó, tem um código do cliente e 2 códigos lá. Entreguei para ela, ó, são os códigos, estou pagando uma passagem assim, assim, assado. Beleza. Ela, fora do ar, senhor. Falei, mas não é possível. 40 minutos de fila. A Andréa no carro, nessa hora eu já sabia que ia ter problema. Óbvio. Aí, ela me deu um comprovante de que não tinha dado certo. Ó, que beleza, né? Grande coisa. Saí com o comprovante na mão. Aquele monte de númerozinho pequenininho, parecido com um desse aí, ó, daqui, deixa eu mostrar. Sabe aqueles pequenininhos que você não enxerga? Ah, é o negócio do centro. Aqueles pequenininhos que você quase não enxerga. Peguei o número, olhei o número que ela digitou, não sei como eu achei ali esse número, jogado no meio de um monte de outro número. Olhei, conferi com o número que eu tinha, graças a Deus anotado, no lugar do 6 ela pôs 9. Ah, que bom. Obrigado, Senhor, por me dar essa oportunidade de evolução. Mentira. Fiquei louco da vida, fiquei bravo, irritado, eu suava. De ódio, gente, ódio. Sombra, tá? É sombra isso, lógico que é. Você tem vontade de o quê? Entrar lá dentro, né? Pegar a pessoa, mas não pode. Fui lá. Falei, querida, você digitou errado. Ah, não é possível. Nem olhou pra minha cara até agora. Até hoje ela não olhou pra minha cara. Digitou lá, agora deu certo. Falei, que bom. Aí eu fico pensando assim, e aquela senhorinha, tá? Vamos imaginar aqui, eu sempre coloco essas situações na minha cabeça, assim, fico tentando imaginar. E aquela senhorinha que pegou o ônibus lá na cidade dela, ela não sabe ler, ela não sabe escrever, ela não tem conhecimento nenhum, ela saiu lá da cidade dela, à tarde, de manhã, sei lá que horas, e pegou o ônibus dela, ônibus demorado, lotado, calor, naquele dia que tem feito aqui em Rio Preto 42 graus, e ela foi, porque na cidade dela não tem lotérica. Aí ela veio pagar aqui, e ela encontrou essa atendente. Eu ainda tive a luz de olhar no papel, porque eu estava indo embora. Eu ia voltar no dia seguinte e ia pagar o dobro da passagem. E essa senhorinha que não tem instrução? Como é que faz? Ela vai embora, gente. Ela vai embora, sabe Deus. E se ela veio sacar um dinheiro, que era o único que ela tinha para pagar a passagem de volta?
E aí, faz o quê? Que situação que é essa? E aí, se você é atendente, pelo amor de Deus, não faça isso. Para de agir assim, né? E eu estou falando da atendente, gente, mas pega o exemplo para você, no seu dia a dia. O que você pode fazer para melhorar a vida do outro? E não estou falando de grandes coisas não, gente. Estou falando só de você fazer o seu trabalho. Só isso, fazer o seu trabalho bem feito. Presta atenção no que você está fazendo, no que você está digitando. Às vezes você dá um resultado final para a pessoa ali, e aquilo é extremamente importante para ela. Às vezes aquilo é uma questão de vida ou morte, às vezes é uma questão de espera de meses. Às vezes aquilo que para você é uma coisa tão boba, tem um sentido para ela que você nunca vai compreender. Então, sai disso aqui, ó. Para de ser assim. Se você não está feliz no teu trabalho, pede demissão, vai buscar a sua essência. Vai fazer o que você gosta. Ah, mas eu sou concursada. E daí? O que a outra pessoa tem a ver com isso? Se a sua essência é fazer bolo, vai fazer bolo. Faça bolos maravilhosos. Nos encha de sabor. Mas não viva essa vida. Não faça isso com você e nem com o outro. Senão você não vai ter mesmo motivo para ter autoestima. Se você faz isso, você não tem motivo para gostar de você. Você vai dar mais força para aquela rede de ódio que eu estou falando para vocês desde o começo. Reclamar. Como a gente reclama? Estou fazendo o quê aqui? Reclamando da atendente, olha só. É isso que eu estou fazendo aqui agora. Estou usando um exemplo para reclamar da atendente. Vamos parar de reclamar. Quando a gente reclama, a gente clama duas vezes. Se eu reclamo de dinheiro, de falta de dinheiro, eu estou pedindo duas vezes que eu não tenha dinheiro. Se eu estou reclamando da minha mãe, do meu pai, da minha esposa, da minha família, eu estou pedindo duas vezes que eles sejam assim. Que eles sejam duas vezes pior do que eles já são. Então, a reclamação não vai levar a gente para lugar nenhum. Olha lá, você recebendo a tua propina. Dinheiro é bom, todo mundo gosta, faz bem e traz sim felicidade, mas não é tudo. E a gente se corrompe pelo dinheiro. A gente se corrompe por muito menos. A gente se corrompe por uma miséria. Por quê? Porque a gente é ganancioso. Está na sombra do humano. É nosso. Não é porque você vem no centro, frequenta qualquer outro lugar ou tem seus princípios ali, que você não é ganancioso. A gente é. A gente quer, a gente busca, a gente corre atrás. A gente tem sim que correr atrás. Mas a que preço? A que custo? Será que vale o custo da minha autoestima? Porque quando você faz isso, você está criando, alimentando mais um motivo para não gostar de você mesmo. Eu vou colocar agora uma música que é gostosa de ouvir. Eu queria que vocês prestassem atenção na letra dela, tá?
Paira ferro. Então, gente, para encerrar essa palestra de hoje, eu vou falar para vocês o seguinte: aquelas pessoas, aquela mãe que foi encontrada em Brumadinho, abraçada ao filho, aquelas pessoas soterradas, aquelas famílias que hoje estão lá, sabe Deus como, de puro sofrimento, elas foram vítimas do descaso. Elas foram vítimas de pequenos erros que nós cometemos todos os dias. Aquela pequena falha que a gente faz, aquela pequena corrupção que a gente se compromete. Pequenininho, não é grande coisa. Só que de um monte de pequenininho faz uma tragédia daquela. Se você não fizer a sua parte, não se comprometer com isso, se você não ser cúmplice, sabe quando tem aquela brincadeira de dominó? Aí você toca em um e derruba tudo? Você saia disso, tira a sua peça daí e o resto não vai cair mais. O acidente de Brumadinho é responsabilidade de todos nós. Se você fizer a sua parte, isso não vai acontecer mais. Não vai mais existir a corrupção, não vai mais existir. A gente não vai conseguir mudar o topo da pirâmide, mas a gente vai conseguir mudar aqui embaixo. E é aqui embaixo que está a transformação. Então não fique esperando vir lá de cima. Faça você na sua casa, a sua pequena atitude, pequenininho, que é bem o nosso tamanho, pequenininho. Faça isso, só isso e nada mais. Eu coloquei aqui os canais aí, ó. Quem quiser me achar lá, quiser falar, palestra chata, odiei, não gostei. Quiser falar, adorei, eu vou ficar feliz. Porque o meu ego está lá na minha sombra, né? E gosta disso. Então, se você quiser fazer isso, mande lá, entre em contato. Tem o site aí, a capa do site está ali. Eu espero de coração que vocês tenham gostado dessa palestra. Eu agradeço mais uma vez por estar aqui nessa casa tão gostosa, tão maravilhosa, nessa energia tão boa. E estou à disposição sempre que precisarem. Muito obrigado e até mais. Até a próxima.